E aí, meus queridos, tranquilos? Aqui quem fala é o Dom, pessoal. E bom, hoje é dia de teoria dos inscritos, né? E a Kátia Postos mandou o seguinte: Dom, não é vírus, é evolução. E aí, será que The Walking Dead, na verdade, foi uma evolução do nosso cérebro humano, alguma coisa desse tipo? Foi isso que ela contou pra gente na teoria dela, beleza? Eu espero que vocês gostem do vídeo e bora lá! All alone on the internet, but you don't seem to forget about yourself. Bom, vamos lá. Primeiramente, ela disse que é o seguinte: não é, na verdade, um vírus. O que causou aquela epidemia de zumbis, na verdade, é a evolução do cérebro humano. Vocês vão entender já. Segundo, ela disse o seguinte: Robert Kirkman já disse em uma entrevista, e eu confirmei, isso é verídico, que a intenção do The Walking Dead, do mundo do The Walking Dead, quadrinhos, o Fear, os games, a própria série em si, não é mostrar a evolução do ser humano, não é mostrar o vírus do ser humano que faz o ser humano virar zumbi, não é nada disso, né? É mostrar um vírus que se espalhou pela humanidade e transformou a gente em zumbi. Não, na verdade a ideia do The Walking Dead é mostrar pra gente o que aconteceria num mundo dominado por seres mortos-vivos, por zumbis. Como os seres humanos que restaram sobreviveriam dentro desse mundo, entendeu? O contexto de The Walking Dead é esse, a gente sabe disso já, né, na verdade, então não é difícil compreender esse ponto. The Walking Dead quer nos mostrar como a gente sobreviveria em um mundo apocalíptico, beleza? Terceiro ponto. Essa teoria desmoronaria todas as ideias de que a Judy ou algum outro ser humano, por exemplo, o Herschel Jr., que é o filho da Maggie, serem as curas para o vírus, né? Então, essa teoria ela desmorona com tudo isso. Não existe essa ideia de um ser humano ser a cura para uma evolução, porque a evolução não tem cura, tá bom? Mais ou menos isso. Outro ponto é que não tem explicação, não tem por que você explicar, não existe motivo para o Robert Kirkman fazer algum tipo de explicação para isso, já que não é necessário. Por quê? Porque foi algo do nada. Foi simplesmente o ser humano evoluindo. Foi algo que aconteceu e ponto final, a gente só evoluiu e pronto. Para quem acredita na teoria da evolução lá dos macacos e tal, já sabe, a ideia é que a gente foi evoluindo, a gente era macaco e foi evoluindo, entendeu? Foi do nada, de certa forma, levou muito tempo, mas aconteceu. E aí no caso essa evolução que ela traz pra gente na teoria dela seria, nós evoluímos, certo? Tranquilo, sem problema, só que aí nós não evoluímos como os macacos que foram ficando em pés, né? Eram quadrúpedes, se não me engano, e aí ficaram só nas duas pernas e, enfim, o crânio mudou, os dentes, né, a cadeia dentária, tudo mudou, não é dessa forma. Foi uma evolução que aconteceu dentro do nosso cérebro e apenas. O ser humano por fora continua da mesma forma, nós temos a nossa integridade humana da mesma forma, porém, o nosso cérebro teve uma evolução e aí foi o que causou essa epidemia do mundo de The Walking Dead, beleza? Vamos começar então a explorar as quatro evidências que ela trouxe pra gente aqui, tá bom? Vamos lá pra primeira então. Bom, quando você tem uma evolução, isso geralmente acontece em uma grande cadeia de seres, ou seja, em um grande número, é algo em massa. E o Dr. Jenner, lá no CDC, na primeira temporada, vocês se lembram, né, do Edwin Jenner lá, em homenagem ao Edward Jenner, o criador da varíola lá em 1970. Então, o Edwin, ele diz pro Rick que as pessoas vão todas ter o mesmo destino da esposa dele, que era a cobaia que foi mostrada pro pessoal. Vocês se lembram que esse ser humano que estava morto já tinha apenas alguns estímulos depois de certo tempo no seu cérebro, eram poucos estímulos. E esses estímulos reviviam uma determinada parte do nosso cérebro, com a capacidade de reviver as habilidades motoras do ser humano, andar, correr, comer, entendeu? E tirar as habilidades de ser humano, né? A gente não pode mais falar, a gente não consegue mais ter sentimentos, a gente não consegue mais guardar emoções, guardar memórias, então nós somos apenas seres que se levantam, correm, andam e buscam por alimento incansavelmente. Basicamente esse é o primeiro ponto e é muito importante que você compreenda bem aqui para você não ficar perdido depois, tá bom? Só que tem um grande detalhe, cara, que ela esqueceu de mencionar. No episódio 13 da Season 2, eu acho que é esse episódio mesmo, no 13 da Season 2, depois que a fazenda do Herschel cai, né, depois que tudo vira ruína, nós estamos indo com o grupo em direção a estradas diferentes, todos eles vão se reagrupar depois. E aí o Rick tem aquela clássica fala, né, alguém quer sair? Alguém? Não, ninguém quer? Tudo bem, então eu vou falar pra vocês uma coisa, isso aqui não é mais democracia, ou seja, basicamente eu que mando nesse treco aqui. E nesses momentos ele também solta a seguinte: todos nós estamos infectados. Foi isso que o Edwin disse para ele, nós estamos infectados. Quando você é infectado por algo, você tem que ter sido infectado, entendeu? A evolução do cérebro, no caso, pelo menos eu não sei se a teoria dela engloba isso, mas no que ela me mandou não tem. A questão de, nós todos estamos infectados e a gente vai morrer aos poucos.
Porque isso a gente viu que muita gente morreu rápido, muita gente morreu mais devagar e tal. E a contradição nesse primeiro momento veio no meu cérebro o seguinte: a hora que eu li a primeira evidência eu pensei, caraca, mas então por que todos os seres humanos, nem todos os seres humanos morrem da mesma forma dentro do apocalipse zumbi? Por mais que eles não sejam atacados por zumbis, eles deveriam morrer, não, já que todos estão infectados, né? Porque uma infecção ela necessita de tratamento e não há tratamento, não há cura para a infecção. É o que o Edwin disse, que na França estão trabalhando para isso, mas não existe cura para a infecção. Então, no caso, todos nós deveríamos morrer, né? Ou até mesmo a questão de que ela falou mais no final, aí me clareou mais um pouco as ideias. Foi muito boa por isso. Ela esclareceu no final que no começo estava sendo indagado. Eu vou explicar para vocês já. Mas a questão de a gente foi arranhado, mordido e tal, isso acelera talvez o processo da morte, sacam? Mas eu vou explicar já o resto. Só lembrem dessa primeira evidência, o fato é o seguinte: todos nós vamos ter o mesmo destino, nós vamos reviver depois de ter morrido para buscar por alimento. É só esse o nosso próximo desejo é alimento depois da morte, tá? Vamos para o segundo então. Bom, vamos falar agora então sobre Fear the Walking Dead. Eu vou falar de Fear the Walking Dead em outros vídeos aqui no canal, mas deixa primeiro a Season 7 acabar, tá bom, pessoal? Bom, se você não assiste, eu recomendo que assista, é uma ótima série. Vamos lá. Fear the Walking Dead tem como protagonista o Nick Clark, pelo menos ao meu ver não é o Travis, e sim o Nick. Bom, ele é um adolescente de aproximadamente 18 anos, 20, que ele faz uso de drogas excessivo, certo? E no primeiro episódio ele tá fazendo uso de drogas, ele passou a noite inteira fazendo uso de drogas junto com seus amigos lá numa igreja, né? Velha, abandonada lá e tal, beleza. E aí quando ele acorda ele vê a sua amiga meio que transformada em zumbi, ela vê sua amiga comendo outro corpo de ser humano, ele fica meio loucão e tal e sai correndo. Lá no hospital tá tudo normal, entenderam? No hospital tá tudo de boa. E aí é onde ela trabalhou nessa segunda evidência. Se fosse um vírus, todas as pessoas que estavam naquele local onde a menina que estava comendo o ser humano estariam infectados e já teriam virado zumbi. No caso, o Nick era um deles, né? Bem, eu vou explicar já pra vocês aqui pra vocês não ficarem boiando. O que ela quer dizer com isso aí tudo é que o vírus, nenhum vírus até hoje tem a capacidade de se manifestar apenas depois da morte do ser humano, ou seja, o vírus tem que se manifestar enquanto a pessoa está viva, ou seja, a pessoa tem que se transformar em zumbi enquanto está viva, ela não tem que morrer para fazer isso, tá bom? Mas vamos continuar então. E aí no caso o Nick deveria ter se transformado, mas no hospital estava tudo de boa, o Nick não se transformou. Aquela menina provavelmente foi uma das primeiras vítimas da evolução, no caso, entenderam? Ou seja, ela evoluiu, ela foi um dos primeiros a evoluir de vez, que ela acabou morrendo por algum motivo, talvez no caso o uso excessivo de drogas, ela morreu de overdose, né? E aí sim, depois da morte, a evolução fez o seu papel. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar, cara? É simples. Depois que a pessoa morre, não é o vírus que faz ela sobreviver, ela reviver. E sim a evolução o nosso corpo agora consegue, mesmo depois de nós perdermos a nossa vida, o nosso corpo emite sinais no cérebro para fazer com que alguns das nossas habilidades motoras sejam revividas. No caso, a capacidade de se mover e tal, se movimentar, e o desejo de comer excessivamente, intensamente, até que o nosso cérebro seja destruído de vez e aí sim não temos mais capacidade de regenerá-lo, tá bom? Esse é o ponto que ela queria chegar nessa teoria, tá? A questão do Nick Clark aqui foi para explicar que se fosse um vírus, teria se espalhado naquele ambiente, tá? Ou seja, no caso, o vírus seria, estamos no mesmo ambiente que ela, o ar espalha o vírus. Ou a gente tem um outro ponto, ele e ela, eles trocaram saliva, porque eles usam o mesmo cigarro, tá ligado? Eles usam a mesma droga. Então, se foi, por exemplo, a heroína, eu não lembro que droga que foi, mas a gente injeta uma agulha e eles não têm sabe, não trocam agulha. Então, provavelmente o sangue dele e o dela se encontraram em algum momento, certo? A gente sabe que tem vírus que são espalháveis aí por saliva também, por exemplo, da raiva. É claro que tem que ter um machucado, se não me engano, mas esse bagulho do vírus ter sido espalhado faz sentido no que ela trouxe pra gente aqui, beleza? Acho que vocês entenderam, então vamos lá para a terceira então, beleza? Bora pra terceira. Eu acho que o que tá ficando mais confuso para vocês é a ideia de, mas e aí, onde é que as mordidas entram? Basicamente, eu acho que é o seguinte, ela disse mais ou menos isso. Bom, a gente viu os seres humanos morrendo de causas naturais no mundo de The Walking Dead, tanto nos games, em vários momentos a gente viu os seres humanos morrendo de causas naturais. E aí nós temos as familiares deles que ficam ao redor. A pessoa tá morrendo lá, o familiar tá ao redor esperando que ele morra, né? Uma pessoa velha, idosa, já um querido da família, tá lá esperando o último suspiro e tal, acompanhando a morte da pessoa, já que é um ente querido, né? Seja no hospital, seja em casa, seja onde for. Essa pessoa acabou de morrer, a evolução vai se manifestar. Ela morreu de causas naturais, agora a evolução se manifesta e ela acaba virando um ser que busca por alimento.
E aí sim, na saliva dessa pessoa ou nos arranhões que essa pessoa causa a outro ser humano, ali estão contidos vírus infectológicos, né? Acho que é assim que se fala. Esses vírus, eles vão não trazer a infecção para a pessoa porque a pessoa não é infectada e se torna zumbi. Ela tem a evolução, morre e aí sim se torna zumbi. O que acontece é que esse vírus aceleraria o processo de morte, tá? Essa é a ideia dela. A pessoa foi mordida, não é que essa mordida transformou a pessoa em zumbi. Essa mordida vai fazer com que a pessoa morra mais rápido e a morte vai transformar essa pessoa em zumbi, entenderam? A questão de nós estamos mortos e agora sim o nosso corpo vai fazer o próprio trabalho de nos transformar em seres vivos mortos, né? Mortos-vivos, tá bom? Basicamente é isso. E aí tá, várias pessoas morrendo, um morre, aí a pessoa tá lá olhando essa pessoa morrer, ela é infectada, aí ela morre, tem outra pessoa olhando ela morrer, aí ela morre e morde essa outra pessoa vai morrer, aí tem outra pessoa vendo ela morrer, essa outra pessoa vai ser mordida e assim vai, e o mundo inteiro tá infectado. Cabum, olha só o que deu. Caraca, tenso, né, gente? Bom, acho que vocês entenderam esse ponto, bora pro quarto então. Esse quarto é bem legal e não tem como você discordar, porque é verdade. Veja bem, se nós não tivéssemos o grande quesito das mordidas transformarem as pessoas em zumbis, o que aconteceria aqui? Todo mundo que tá doente ia acabar indo pro hospital em algum momento. Vamos pensar em uma pessoa específica, muito doente. Joguemos que essa pessoa está com câncer, por exemplo. Ela vai ao hospital fazer quimioterapia ou alguma coisa do tipo, ou até mesmo está num câncer de fase terminal. Então o que resta a ela é morrer. E aí essa pessoa ela foi mandada para casa, para morrer em casa e tal, mas ela passou muito mal por algum outro motivo, proveniente também do câncer, e foi levada para o hospital outra vez. Lá no hospital o que acontece é que essa pessoa vem a falecer. Seus entes queridos estão ao redor dela ali, se lamentando e tal, e acaba que essa pessoa volta à vida. Todo mundo fica feliz, caraca, ele moveu a mão ali, sei lá o quê, e se abraça essa pessoa e tal, e aí essa pessoa vai dar a grande mordida que vai acelerar o processo de morte dos seus entes queridos. Pelo menos de 2 ou 3 entes queridos ali vão morrer também. Esses entes queridos acham que essa mordida não tem nada a ver, não vai acontecer nada. Vão embora para casa, né, assustados, não sabem o que aconteceu, e o seu ente querido tá lá. Só que eles vão para outro quarto do hospital, talvez, algum outro lugar, certo? Eles estão passando muito mal, começando a sentir febre, as coisas do tipo. E aí sim, esses seres humanos que estão com o seu processo de morte acelerado, vão morrer. Quando eles morrem, eles transferem para outra pessoa, e aí acontece o que aconteceu antes. Todo mundo do hospital começa a ficar infectado. As pessoas que estão de fora dos hospitais, se são parentes das pessoas que estão lá dentro infectadas, que estão morrendo, vão visitar essas pessoas. Assim, elas também vão ser infectadas. E aí começa todo mundo a ser infectado. É claro, aí o hospital ia começar a declarar estado de pandemia, epidemia, e ia bloquear as visitas. Mas dentro do hospital existem diversos zumbis. E são considerados seres humanos até o momento, a gente não sabe o que acontece com eles. Eles apenas estão diferentes. Né? Como o próprio Nick Clark fala, não são mortos-vivos, são pessoas diferentes. Né? E aí acontece que esses seres diferentes começam a matar todo mundo que está no hospital. E de repente esse hospital se transforma verdadeiramente num lugar onde só tem zumbi. E uma hora ou outra a porta vai ceder e eles vão sair pra rua, e assim começam a atacar também na rua, entenderam? Esse é um processo rápido, é óbvio. Se fosse uma coisa mais demorada, rapidamente o governo, a polícia iria agir de alguma forma, matando todos eles, alguma coisa do tipo, entenderam? Mas é uma coisa rápida, entenderam? É um processo rápido. Porque nós vimos o Jenner falando que a velocidade da transformação varia, mas não é uma coisa que excede um dia, né? Não é uma coisa que excede um dia, então é algo bem rápido, cara. E agora você imagine só uma cidade, por exemplo, de, sei lá, 10 mil habitantes já está toda transformada em zumbis. Visitantes chegam à cidade e são transformados em zumbis. Visitantes chegam à cidade, são transformados em zumbis, e são mordidos e vão embora para suas casas, em outra cidade. Assim eles se transformam em zumbi em outra cidade, e nessa outra cidade eles transformam mais pessoas em zumbis e assim por diante. Logo, logo nós teríamos uma pandemia, uma epidemia gigantesca aqui no país, em todo o país, por causa dessas pessoas que estão viajando. Entenderam? Uma vez eu joguei um game, eu não lembro o nome dele, cara. Eu sei que ele era pra você infectar o planeta Terra inteiro. Você tinha que infectar o planeta Terra com alguma doença. Você criava as doenças lá e ia melhorando ela e tal pra você infectar o planeta Terra inteiro. Cara, o que acontecia é que o jogo mostrava pessoas infectadas na África, por exemplo. Aí um ser humano vinha de avião para a África, passeava lá e ia embora de volta para o seu país. Ele estava levando a doença consigo. Chegando no seu país, ele transformava esse seu país, a sua cidadezinha, a sua região, em uma região já infectada. E assim por diante ia só passando de gente para gente, entendeu? Então cada vez mais o mundo ia se infectando. É isso que ela quis dizer. O hospital era um grande meio de proliferação do vírus que nos matava, para depois da morte, a evolução do ser humano nos trazer de volta à vida. E é claro, o governo ia ceder, o governo ia cair, o mundo inteiro ia cair porque ninguém
ia conseguir passar por esse processo. Imagina só um processo desse tipo. Ia ser muito difícil e a gente não ia ter tempo de se adaptar, beleza? Por isso que o governo ruiu em The Walking Dead. Beleza? Vamos para as observações dela agora e também algumas considerações minhas, beleza? Bora lá. Bom, a observação dela que eu achei mais considerável, porque a outra eu já falei, eu tinha dito para vocês já da questão da mordida acelerar o nosso processo de morte para que depois da morte a evolução viesse a se manifestar em nós, né? Beleza, isso aí eu já tinha explicado, é uma das considerações que ela fez. A outra observação é o seguinte, não existe vírus atualmente, não existe mesmo, tá? Já procurei sobre isso. Não existe vírus capaz de se manifestar após a morte. E não existe vírus que se propague ao mundo inteiro e consiga se manifestar após a morte, tá? Esse é o detalhe. Por isso que eu acho que a mordida seria importante. Eu acho que a mordida seria importante ao arranhão, porque a pessoa mesmo ia levar o vírus, tá bom? A pessoa ia carregar o vírus consigo e o mundo inteiro ia ser infectado logo, porque a gente viaja pra caramba, né? Vamos ser sinceros. Enfim, de uma forma ou de outra, mais ou menos essas são as considerações que ela fez. Bom, eu achei bastante legal a teoria dela, achei que tem muitos pontos muito relevantes mesmo, e é uma teoria muito bem construída, parabéns aí a ela, beleza? E olha só, gente, a única coisa que eu acho que deveria ser considerada é que ela disse que não existe atualmente um vírus que se manifeste após a morte com a capacidade de se alastrar pelo mundo todo. Mas também tem uma questão, The Walking Dead é fictício, entenderam? Não existe agora, não existe hoje, mas pode vir a existir. E outro detalhe é que The Walking Dead pode ter sido apenas criado com essa questão sem ter, ao menos, sido pensada em uma possibilidade de como o vírus surgiu. Talvez o Robert Kirkman nem pensou nisso, falou, vamos criar um mundo cheio de zumbi aqui, mas não vamos explicar e também não vamos preocupar com pensar por que existiu. Outro detalhe. Talvez o negócio seja tão ruim, mas tão ruim, tipo assim, foi só uma vacina aí que o pessoal inventou, o governo inventou a vacina, foi distribuindo na população, algumas pessoas eram, sei lá, alérgicas a essa vacina, e aí tiveram mutações e começaram a se transformar, e aí foi proliferando, sabe? Nossa, que dificuldade para falar proliferando, caraca. E aí foi só se alastrando a questão da doença e virou o que virou. Entendeu? Então pode ser uma coisa tão clichê, tão lixo, que ele resolveu nem mostrar e até fica envergonhado quando vai falar a respeito disso, beleza? No mais, a teoria é muito boa e faz bastante sentido ao meu ver, cara. É claro que tem pontos que devem ser levados em consideração, mas no geral ela é uma teoria bem construída, beleza? Bom, então muito obrigado por ter assistido o vídeo até agora. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like aqui embaixo. Se tem algum ponto que você discorda e tal, é só deixar aqui embaixo também. Todo mundo tem ponto que discorda ou concorda, mas vamos lembrar do respeito ao próximo, beleza, pessoal? Cada um tem suas opiniões formadas e acho que é importante a gente poder divulgar a nossa própria opinião, né? Compartilhar com os amigos, mas de uma forma que seja benéfica a todos, beleza? Vamos ter educação para falar com o próximo amiguinho, beleza, pessoal? Abração, vou ficando por aqui até a live de domingo às 10h30, não se esqueçam. Às 10 horas, aliás, episódio às 10h30. Eu fui!